Olá pessoal, sou o professor Felipe Araújo e hoje eu trago 7 dicas imperdíveis para o segundo semestre pensando em você, que fará o Enem no final deste ano. Dica 1, hein? Olha, minha primeira dica para vocês é: faça os simulados Enem neste segundo semestre, marcando o tempo. Isso é extremamente importante. Fio, por quê? Bom, várias saídas e várias respostas desse porquê, né? Primeiro, você precisa conhecer a estrutura e o formato das questões do Enem. Segunda coisa, você precisa começar a desenvolver o controle de tempo. Há muitas pessoas que se perdem no tempo na hora de fazer o Enem. Não esqueçam que no primeiro dia vocês têm 5 horas e meia para fazer uma redação, mais 90 questões objetivas de humanas e linguagens, e no segundo dia são 5 horas para 90 questões objetivas de matemática e natureza. Ou seja, é bastante coisa, você precisa se conhecer. E quando você vai fazendo os simulados Enem, ali de maneira fiel, marcando o tempo, você vai acabar montando estratégias. Por exemplo, no segundo dia, há pessoas que preferem começar por matemática e depois seguirem para a natureza. Tem gente que prefere o contrário, porque acha que desse jeito tem uma performance melhor. E isso é muito importante. E caso você não termine todas as questões nesse intervalo de tempo, sem problema, você volta lá depois e faz as questões que ficaram para trás. Você precisa conhecer as questões. E olha, todas as questões vão te ensinar, vão te passar alguma coisa. Então, minha primeira dica é: faça os simulados Enem neste segundo semestre, marcando tempo, ok? Vamos à dica 2. Dica 2, hein? Galera, a dica 2 ela se aproxima muito da primeira dica, contudo ela traz algo a mais. Com o passar do tempo, você fazendo os simulados, você vai conseguir identificar os formatos da questão. É o intuito da primeira dica, certo? Porém, a segunda dica é: comece fazendo as questões fáceis e médias. Ainda que você saiba as questões difíceis ou você reconheça ali alguma questão que você consiga fazer, mas que vai te demandar muito tempo. Pô, Fio, mas assim eu posso acabar não fazendo essas. Entendo. Realmente, ao final por exemplo, das 5 horas do segundo dia, você vai deixar algumas questões por fazer, mas é melhor que você leia toda a prova e tenha certeza de que você fez as questões fáceis e médias e algumas difíceis que couberem no tempo, do que você investir muito tempo numa questão difícil ou trabalhosa e deixar de ler questões fáceis. Se você deixa de ler, você vai ter que chutar, colocar qualquer coisa no cartão resposta. A probabilidade de erro é muito grande, puxa, e errar questão fácil te prejudica em muito no TRI. Então, por favor, comece fazendo as questões fáceis ou médias. A terceira dica é: faça redações de maneira constante. Fio, constante o quê? De 15 em 15 dias? Não. Possivelmente toda semana. É muito importante que você entenda que para você desenvolver em redação e buscar o tão sonhado 1000, você precisa sempre estar construindo tijolinho a tijolinho. Não dá para crescer em redação tão rápido, de uma hora para outra. Você precisa ir galgando essa estrutura adequada, essa forma específica que o Enem cobra as suas redações. Então, por favor, a nossa terceira dica ela é extremamente importante. Faça as redações semanalmente, constantemente, para você conseguir buscar aí o melhor da sua performance. Dica 4, hein? Olha, essa dica eu não quero ninguém chorando, mas ela é muito necessária. Galera, dica 4 é: estude matemática. Não dá para fugir da matemática. Não fuja, não fuja, não fuja. Fio, por que não? Eu quero, sei lá, eu quero direito, professor. Por que estudar matemática? Galera, se você quer direito e você só estuda aquilo que você manda bem, você não vai ter o diferencial em relação às demais pessoas. Tudo bem? Ou seja, é importante que você consiga olhar para as outras áreas de conhecimento, ainda que você tenha dificuldade. E se matemática for uma delas, estude matemática. Na matemática, a gente tem aí, de acordo com as notas do TRI, em alguns anos, uma nota maior do que 1000, ou seja, maior mesmo do que a redação. Caraca, Fio, sério? Sério, muita verdade. Então, independente do curso, estude matemática. Ela vai te ajudar muito, vai valer super a pena para o seu segundo dia. Galera, dica 5 já, hein? Por favor, a dica 5 é: não abandone as matérias que vocês têm mais dificuldade. Ô, Fio, sabe como é que é, né? Aquelas coisas, demora, já não tenho aquela aptidão, então eu deixo um pouco de lado. Por favor, não façam isso. Por que eu estou dizendo isso?
Talvez, de acordo com a carreira que você esteja buscando, as pessoas que querem a mesma carreira que você, muitas vezes já têm a mesma aptidão que você. Então, puxa, é verdade, se todo mundo é bom na mesma coisa, você tem que buscar um diferencial. Então, você precisa estudar aquilo que as demais pessoas, querendo ou não, deixam de lado, mas não estão vendo esse vídeo que você está assistindo agora. A dica é: não deixe de lado aquelas disciplinas que vocês têm mais dificuldade. Elas podem fazer diferença para a sua nota no Enem. E lembrem, vocês vão concorrer com outros candidatos que querem o mesmo curso, que têm ali as mesmas facilidades. Você está buscando o que você é bom, mas também vai buscar aquele diferencial. E esse diferencial, muitas vezes, está naquilo que todo mundo negligencia, mas que você não vai fazer isso. Então, dica 5, não deixe de lado as disciplinas que você tem mais dificuldade. Tudo bem? Vamos à 6ª dica. Segura aí. A dica 6 é para você que já escolheu o curso, já sabe em qual universidade você gostaria de colocar a sua nota do Enem. Por que eu estou dizendo isso? Depende muito da universidade e do curso por conta dos pesos. Há universidades que têm pesos diferentes para áreas diferentes. E se você já sabe qual é o curso e a instituição que você gostaria, então você já deve pesquisar os pesos que a sua carreira vai levar em consideração. Tudo bem? E para você, eu digo, quando você souber os pesos e se tiver, estude de maneira um pouco mais intensa essas áreas que vão ter maior peso para ti. Então, dá uma verificada, veja se no seu curso e na universidade que você deseja tem pesos diferentes para as áreas de conhecimento do Enem. Se tiver, verifique quais são ali as de maior peso e intensifique um pouco o estudo nelas. Mas, por favor, sem negligenciar as demais. É muito importante que você tenha aí um aspecto bem homogêneo no seu estudo. E aí você vai ali dar um plus naquilo que você teria maior peso de acordo com a sua escolha. Tudo bem? Essa dica 6 é importante, sobretudo para vocês que já sabem a carreira que estão buscando. Valeu? Olha, vamos para a última dica, hein? Segura aí. 7ª e última dica do nosso bate-papo. Fio, que dica é essa aí que você deixou por último de tão especial? Bom, essa dica tem a ver com algo que nós já fazemos aqui no AZ. Aqui no AZ, a gente tem um ciclo chamado de ciclo PDCA. Bom, a gente usa esse ciclo porque ele ajuda muito no aumento, na melhora de performance dos alunos, em que eles planejam o que vão fazer, muitas vezes com o coordenador, como a gente está fazendo aqui agora, batendo esse papo sobre o segundo semestre. Depois, eles executam, eles checam o conhecimento e então, chega a dica, eles atuam nos erros. Fio, como assim chega a dica? Galera, a nossa 7ª dica é: reveja as questões que você errou. Revise os assuntos que você errou nos simulados que você veio fazendo nos últimos dias. Por quê? Dessa forma a gente consegue perceber as brechas que tem no nosso estudo e aí intensificar o estudo nesses detalhes para a gente não perder essas questões mais à frente. Então a 7ª dica precisa ser: reveja, refaça as questões erradas para verificar se de fato você conseguiu entender, se de fato você conseguiu desenvolver aquela habilidade pensando no Enem. Até porque de nada adianta você fazer um simulado, fazer 90 questões e não atuar nos erros que você cometeu. Eu diria que as questões que você errou são até mais importantes do que as que você acertou. Porque as que você acertou, entende-se que você já manda bem naquele conteúdo. Agora você tem que buscar a evolução e para evoluir nós temos que atuar nas discrepâncias. Tudo bem? E aí sim a gente fecha o nosso bate-papo, a gente fecha as 7 dicas propostas lá no início do vídeo. Galera, um beijo para vocês e olha, um excelente segundo semestre de estudos. Tchau, tchau.